Boa noite, Campus Party! Chegando por aqui agora com o nosso ilustríssimo convidado, o professor Alessandro Farias, que vai falar sobre inteligência artificial e visão computacional, vai mudar a forma de você enxergar o mundo. Seja bem-vindo, Alessandro. Muito boa noite. Muito obrigado também pela sua disponibilidade de estar participando aqui da Campus Party. Então, o palco é seu. Fique à vontade, tá? Boa palestra. Bacana. O volume tá bom do microfone? Tá sim, tá ok. Tá. Se quiser compartilhar a tela aí, eu já coloco aqui também na... Já vou fazer sim, já vou, exatamente. Tá aparecendo na tela aí? Perfeito. Na hora que puder começar, você já me dá um toque, beleza? Já pode começar. Então tá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse encerramento da Campus. Essa pandemia, por um lado, proibiu a conectividade entre as pessoas fisicamente, mas em contrapartida ampliou os horizontes de muitas pessoas que não poderiam se deslocar até a Campus Party. E o título dessa palestra é Como a visão computacional e a inteligência artificial vai mudar a maneira de enxergarmos o mundo. O principal ponto é desmistificar a visão computacional e romper aquele paradigma de que a máquina veio para destruir o homem. Eu acho que a inteligência artificial junto à visão computacional pode fazer o contrário, aumentar a qualidade de vida dos seres humanos. Não vou perder muito tempo nesse slide. Meu nome é Alessandro de Oliveira Faria. Estou engajado com tecnologia desde os 10 anos de idade, desde 1982. Tenho diversos títulos conquistados, mas não sou melhor que ninguém. Estou aqui apenas compartilhando conhecimento para encurtar o caminho das pedras de todos que se desejam engajar no mundo de visão computacional e também para incentivar pessoas a se conectarem nesse mundo. Ressalto também que a palestra serei bem objetivo, pragmático, porque o tempo é relativamente curto e a palestra é densa. Esse slide eu coloco com o objetivo de desmistificar a visão computacional e de romper aquele mito de que é difícil. Hoje a tecnologia está ao alcance de todos. No meu ponto de vista, todos deveriam saber desenvolver. A receita de bolo é gratuita na internet, mesmo assim eu vou até a padaria e compro o bolo pronto. Então não é porque você sabe programar que a profissão você deixará de existir. Mas tão importante quanto isso é que no futuro muito breve, esse é um projeto que materializa o que eu venho falando nos anos anteriores nas palestras, que a inteligência artificial fará programas melhores que nós. Você abre um arquivo texto, coloca uma tag dentro do arquivo texto, fala o que você quer que esse método faça, e a inteligência artificial, com muito mais eficiência que nós, irá na internet e procurará o melhor código, quando não fará um mix de duas rotinas, proporcionando uma melhor rotina para a tarefa no qual designamos a máquina. Então, assim, as pessoas hoje que se acham o máximo porque dão Ctrl+C, Ctrl+V em código em Python na internet e faz uma câmera reconhecer objetos, isso não é vantagem para ninguém, qualquer um pode fazer isso hoje, tá? Geniais foram Galileu, Einstein e Newton, que inventaram os conceitos, sólidos conceitos. Então, o principal objetivo desse slide é desmistificar as tecnologias emergentes hoje. Todos são capazes de utilizá-las. Visão computacional é um trabalho muito árduo, porque eu admiro quem se engaja nesse segmento, primeiro porque demanda tempo real, não adianta, após alguns minutos, eu detectar que alguém assaltou o banco, ou detectar que houve uma briga, que houve um assalto. Então, quanto mais se eu detectar qualquer ocorrência em micros ou milissegundos, mais tempo o ser humano tem para tomar uma ação em tempo real em determinada ocasião, no exemplo de câmaras públicas. O ruído é outro inimigo muito grande da visão computacional. Mesmo nos dias atuais, nós não compreendemos como que na época da TV analógica, nós seres humanos conseguíamos identificar muito facilmente
Num exemplo de uma TV com chuvisco, com todo aquele ruído, nós, num exemplo hipotético, reconhecemos muito facilmente o jogador do time A, do time B, a bola, a trave, mesmo com o sinal ruim e com todo aquele ruído na época das TVs analógicas. A ambiguidade matemática é uma margem de erro. Algumas pessoas podem estar vendo uma moça de perfil ou uma senhora de idade. Então, o erro, a ambiguidade matemática é um outro grande vilão da visão computacional. O custo computacional é uma vantagem, cada vez mais, com o mesmo recurso financeiro, eu acabo adquirindo computadores ou processadores mais robustos, mais poderosos, em contrapartida, o device vai aumentando a sua qualidade e a sua resolução. Ok? Não entrar em detalhes, nunca foi o objetivo entrar em conceitos matemáticos, mas o principal motivo desse slide é que nenhuma inteligência artificial, principalmente no ramo de segmento de visão computacional, ela é 100%. Nem o algoritmo é 100%, e ao contrário, nem o algoritmo é tão bom ao ponto de não errar, e nem o algoritmo é tão ruim ao ponto de não acertar. Então, quando estamos lidando com inteligência artificial, entendemos que estamos lidando com a taxa de erro de falso positivo e falso negativo. Tá? Então, quanto mais exigente for o algoritmo, quanto maior a margem de erro, maior a taxa de falsa aceitação, ou seja, quanto mais fácil ele identifica um determinado objeto, menor a margem de rejeição, mais difícil é de rejeitar aquele objeto. De uma maneira simplista, se falarmos de reconhecimento facial, a margem de falsa aceitação é quando é o cabelo. Quando não é o cabelo, desculpa, mas de falsa aceitação, não é o cabelo, o algoritmo se engana e fala que uma determinada pessoa é o cabelo. E a taxa de falsa rejeição é o contrário. Eu sou o cabelo e a máquina está falando não está me reconhecendo. E o cruzamento desses dois gráficos é a margem de erro comum. Para vocês terem uma ideia de onde foi aplicado uma aplicabilidade da técnica do uso da taxa de falsa aceitação e falsa rejeição, foi num programa denominado Super Gêmeos do Gugu, da TV Record, do falecido Gugu, em 2015, onde existia um quadro denominado Super Gêmeos, e a Record nos contrataram para participar de um programa onde era um quadro chamado Super Gêmeos e dado irmãos gêmeos univitelinos. Após esses irmãos gêmeos univitelinos submetidos ao sistema, os irmãos gêmeos mais parecidos ganhariam um prêmio. Se vocês procurarem no YouTube Super Gêmeos, vocês vão ver lá o programa ao vivo. Entretanto, eu tratei o problema matematicamente oposto. Se eu colocasse irmãos gêmeos univitelinos diante de qualquer algoritmo, eles dariam 99% de similaridade. Então, eu trabalhei com o problema proposto inverso, o problema matematicamente inverso. Quais são as duplas de irmãos gêmeos mais distintas? E foi um sucesso, isso ao vivo, processando em nuvem, usando câmera 2D e 3D. Então, esse é um exemplo da aplicabilidade do uso da taxa de falsa aceitação, falsa rejeição, em tempo real. Isso foi um grande sucesso. Tá? Quando nós falamos de inteligência artificial versus visão computacional, não podemos deixar, o principal foco dessa palestra é mencionar sobre o uso da inteligência artificial a serviço da humanidade. E quando nós falamos de inteligência artificial a serviço da humanidade, nós estamos falando foco nos humanos, na qualidade de vida. Também nós estamos falando em interoperabilidade interna e externa, residências e hospitais e câmaras de fluxo externo. Então, são cidades inteligentes, hospitais inteligentes, desculpa, casas inteligentes, mundo inteligente. E pensando um pouco nesse contexto de saúde, nessa foto podemos ver um capacete de neurotecnologia que eu uso constantemente para captar e registrar as atividades cerebrais. No caso, o eletrocefalograma. Então, eu registro em tempo real as atividades emotiva, expressiva e cognitiva. Já no bracelete, eu possuo um aparelho que acaba captando as atividades musculares, eletromiografia. E já no pulso, eu tenho as atividades da frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência cardíaca, dependendo dos equipamentos. Então, como se eu tivesse um log da vida em nuvem.
E com o Adler, um médico bolsista da Universidade da Califórnia, ele endossou uma teoria que eu falei que com a inteligência artificial analisando esse log, nós poderíamos detectar em tempo real uma anomalia. E com isso, no exemplo sendo mais pragmático, nós poderíamos detectar o ataque epilético com 1 hora de antecedência. Por quê? Quem sofre de epilepsia tem como principal comportamento algumas anomalias. Por exemplo, essas anomalias dependem do organismo. O organismo é como se é uma assinatura digital. Algumas pessoas que têm epilepsia estimulam as glândulas de suor, outras começam a ter tique nervoso e por aí vai. Cada organismo tem sua reação. Mas essas reações elas acontecem dentro de um gradiente. Se tivéssemos um gráfico de distribuição de frequência dessas anomalias, ela começa bem devagar, ao ponto de uma inteligência artificial conseguir detectar com muita eficiência, ao ponto de conseguirmos detectar, e com uma latitude e longitude que os celulares proporcionam hoje, a ambulância poderia chegar até o paciente 1 hora de antecedência, assim não trazendo desconforto aos pacientes, às pessoas que possuem epilepsia. E vale a pena mencionar que o protagonista de tudo isso é justamente o Bluetooth e o IPv6, que vai proporcionar uma conectividade como nunca tivemos antes entre computadores, equipamentos e celulares. E também a inteligência artificial ela pode trazer estudos de doenças degenerativas e não degenerativas. Num caso, nós estudamos numa Universidade de São Paulo, colocamos idosos com mal de Parkinson, retirando pétalas virtuais de um game. E o engajamento foi com que combatesse o mal de Parkinson através daquele bracelete que analisava a atividade muscular. Esse bracelete também foi utilizado para biometria de digitação, um projeto que vem trabalhando muito devagar, mas o principal objetivo é analisar a digitação da senha. Se eu tenho uma senha banana nanica, uma determinada senha para determinados usuários são de um contexto comportamental muito diferente. Então, banana nanica, eu tenho o tempo de key-down, key-up, o tempo de levar da letra B até a letra A, já é um comportamento matematicamente que podemos mapear. Mas, fora isso, eu tenho uma atividade comportamental muscular. E a estrutura muscular do meu braço é totalmente diferente de cada um de vocês. Então, seria a biometria da digitação com uma precisão muito grande. Então, uma mesma senha poderia ser atribuída a vários usuários e somente com o dono da senha que a senha só funcionaria com o próprio dono. É um paradigma muito diferente, seria a biometria é a sua senha, e a senha seria apenas o segundo fator de autenticação. Quando nós falamos de comportamento, não podemos esquecer do equipamento como esse, que vocês estão vendo na tela agora, que ele trata a biometria cognitiva. Ele trabalha praticamente, você coloca ele na cintura, é pouco invasivo, e baseado na estrutura, nas métricas da sua respiração, você consegue detectar o seu comportamento em diversos aspectos. Então, muito útil no home office e também nas escolas e no trabalho. Eu utilizo ele para medir meu nível de concentração, porque hoje no mundo atual, com WhatsApp, Facebook, celular, e-mail, o mundo está muito conectado e muito ansioso. As pessoas mandam e-mail, se você não responde em 1 minuto, elas já estão mandando zap, mensagens e tudo mais. Quando eu estou numa tarefa que exige muita profundidade, uma concentração muito alta, eu ponho esse equipamento e se eu saio do estado de engajamento, ele já começa a vibrar, eu já coloco o celular no modo avião, já desligo o zap, eu consigo me monitorar em tempo real. Outras tecnologias muito bacanas seria a estimulação elétrica transcutânea do nervo. É uma técnica muito bacana, mas ela, junto com a inteligência artificial, você pode analisar a eficiência desse tratamento. Além de eu não precisar usar drogas, esse equipamento ele corta o sinal de dor ao cérebro e estimula a produção de endorfina e é muito útil para dores crônicas, mas esse equipamento pode se autorregular a partir do momento que você analisa a sua face. Porque quando você tem dor, você acaba
expondo essa dor de maneira facial através das atividades musculares. E muito útil também para tratamento de dores em tempo real, utilizando a inteligência artificial. E quando nós falamos de inteligência artificial, não podemos esquecer das casas inteligentes e com um custo muito baixo, podemos construir espelhos inteligentes com a computação embarcada hoje livre, de baixo custo, ou com Raspberry, primeira versão que é baratíssimo, você põe com um monitor, você coloca um espelho inteligente, então você acorda, está escovando os dentes, e o espelho pode interagir com você em tempo real. Olha, acelera que a tua reunião hoje, o teu destino está com um trânsito mais intenso, ou teve uma colisão, um acidente na sua rota de costume, você vai ter que pegar uma rota diferente, ou qualquer... E também de notícias em tempo real, um espelho inteligente pode interagir em tempo real. Hoje nós temos a interpretação de linguagem natural, que é muito bacana, então, processamento de linguagem natural, e isso agrega muito valor ao Alexa, os produtos da Google. Então, fiquem a dica aí que hoje, com muito pouco, não precisa de engenharia de foguete para inteligência artificial, interagimos com a nossa casa em tempo real. E quando nós temos câmeras espalhadas em casa, não podemos esquecer do reconhecimento facial. Eu acho que o reconhecimento facial tem muita agregação de valor, se usado com prudência. Claro que pode ser usado para o mal ou para o bem. O processamento da imagem é algo muito subjetivo. Mas, para vocês terem uma ideia, se eu calcular a distância da pálpebra até a sobrancelha, eu consigo ver a etnia de uma pessoa, se ela é caucasiana, negra, asiática, isso é muito bacana. Consigo ter uma estimativa de idade, estimativa de gênero, estimativa de estado emocional, se eu estou contente, estressado. Então, com isso, uma câmera por dentro de uma casa, com todo esse aparato tecnológico, eu posso trabalhar uma programação neurolinguística. Eu entro dentro da casa, a casa já vê que eu estou feliz, ou vê que eu estou estressado, e tenta colocar uma música para relaxar. É muito bacana se analisarmos esse contexto. Em tempos de home office e educação à distância, eu acho que o mundo nunca mais será o mesmo. E eu vejo que a tecnologia não está para monitorar, e sim para reconhecer os esforços das pessoas que estão trabalhando 3 vezes mais em home office. Então, eu posso ver as áreas com as regiões de interesses mais quentes dentro de um site. Podemos também ver o estado de engajamento. No caso da educação à distância, podemos entender qual o nível de comportamental dos alunos, tanto para o professor quanto para o aluno. Podemos medir a eficiência e reconhecer. Eu acho que a inteligência artificial tem que ser utilizada para o reconhecimento do empenho do aluno ou do funcionário à distância, até do próprio professor, e não no contexto de monitoramento. Eu posso levantar a mão e o sistema já direcionar para o professor, porque se tenho 30 telas fica difícil, fica praticamente difícil o aluno utilizar, o professor gerenciar várias telas ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Utilizando também hoje a tecnologia móvel, eu acho que a pandemia mostrou que não faz sentido numa maquininha de cartão de crédito todo mundo digitar assim onde todo mundo põe a mão. E hoje que eu acho que quanto mais diminuirmos a fricção nesse contexto, melhor é. Então hoje eu vou até voltar um pouco o slide, como podemos ver nesse vídeo. Eu posso receber um SMS quando eu insiro o cartão na maquininha, ou aqueles cartões sem contato. Esse SMS eu clico, ele abre sem a necessidade de aplicativo algum, abre minha câmera no browser. Eu clico no botão iniciar e efetuo o pagamento com a face, e a partir desse momento eu não preciso digitar senha, não preciso ter contato com a maquininha. E tão importante quanto isso, eu posso, de maneira segura, efetuar transações e pagamentos. E tão importante quanto isso é a proteção. Posso pedir aleatoriamente movimento, sorria, entre outros, pisque. Então fica aí a dica. Só que em momentos de pandemia, efetuar o pagamento com biometria facial exige a necessidade de uso de máscaras.
E na contrapartida estamos facilitando a vida dos fraudadores. Então, obstruir a face com a mão é diferente de usar máscara. Então, a inteligência artificial tem que saber que estamos utilizando uma máscara e não estamos obstruindo a face. E os fraudadores vão se beneficiar disso. Então, a inteligência artificial não é eu reconhecer parcialmente a face. Eu tenho que localizar a face, fazer uma estimativa dos pontos característicos e aí, de aí em diante, efetuar a biometria facial. E quando eu falo para identificar massa, cara, a inteligência artificial tem que identificar muito facilmente que eu estou usando uma máscara, eu não estou tampando o meu nariz e a minha boca com outro objeto. E para isso você tem que usar inferências matemáticas, redes neurais convolucionais, que se demonstram muito, cada vez mais se demonstrando muito eficiente para o uso de aplicação do uso de visão computacional. Quando nós falamos de visão computacional, não podemos deixar de falarmos que a inteligência artificial ela teve grandes ganhos de aplicabilidade com as redes neurais convolucionais. E quando nós falamos das redes convolucionais, ela é um trabalho muito árduo, porque primeiramente ela tem a classificação, ou seja, quais são os objetos que tem na imagem. Um ser humano, uma bicicleta e um carro. A partir desse momento, eu tenho que traçar qual é a região de cada objeto. E depois que eu determinei qual a região de cada objeto, eu tenho que processar qual o contorno, quais são os limiares, os limites de cada um dos objetos. Tudo isso era impossível, era um trabalho muito árduo no contexto de custo computacional. Matematicamente as teorias já existiam, mas a convolução ela proporcionou assim, uma aceleração tecnológica muito grande. A partir de 2012, qualquer um com uma GPU potente já poderia processar, ou até com CPU, o problema era o tempo de processamento, poderia processar isso com muita facilidade. Então, eu acho que a inteligência artificial dentro do segmento visão computacional, ela vai trazer ganhos de produtividade para o ser humano muito grande. E a segmentação semântica é outro ponto que agrega muito valor em diversos aspectos. Ela veio para ficar e não tem como não medir, não ficarmos mais isso no dia a dia. Desde veículos autônomos até segmentação de imagem em diversos aspectos, desde a área de medicina, entre outros. Quando nós falamos de processamento de imagem, nós estamos falando podemos falar de um quadro, de uma foto, de um vídeo ao vivo. E aí o desafio se torna cada vez o desafio cada vez mais alto, tanto no custo computacional, principalmente no overhead. Processar vídeo ao vivo em tempo real é um grande desafio, mas já está ao alcance de todos. Hoje na biblioteca OpenCV está muito bem abstraído muito bem. Eu sou um dos ajuda a manter todo o suporte da OpenCV no IOLO, que é uma das redes neurais convolucionais que tem de grande utilização hoje no mercado. A grande vantagem do IOLO é que eu faço uma única vez, eu faço a rastreabilidade uma única vez dentro da imagem, mas existem muitos outros frameworks, tem o IOLO, tem o SoFlow, tem o Torque, tem o CAF2, tem o CNTK, tem diversos frameworks hoje que podemos trabalhar dentro do segmento de visão computacional. Um exemplo de aplicabilidade foi usar a visão computacional para combater a pornografia infantil. É um dos projetos que rendeu o prêmio da Intel em 2018 e ainda em desenvolvimento, porque o meu foco não é um desenvolvimento longo e árduo. O meu objetivo é em tempo real processar uma imagem, se detectar nudes, se tiver nesse nudes uma foto de uma criança, eu disparo para a Interpol, para a polícia do país em questão, esse site. Então, você consegue proteger o conteúdo para as crianças, entre outras aplicabilidades. Mas está aí um exemplo da aplicabilidade da visão computacional. Não podemos deixar de falar da câmera 360, que é um trabalho também muito árduo, mas muito eficaz, porque as pessoas esquecem que tem o fator de distorção da câmera. A lente ela tem uma convexidade, a convexidade da lente da câmera 360 é muito alta, mas até mesmo de câmera para câmera, quando nós trocamos de uma câmera para outra, nós temos o fator de distorção da lente que pode mexer muito com a similaridade e assertividade do algoritmo.
mas a câmera 360 terá grandes aplicabilidades, podemos colocar em semáforos, um bandido não vai conseguir esconder seu rosto num eventual local que tem as câmeras 360 estrategicamente posicionadas. Tá? Fiquem aí a dica nesse contexto. A rastreabilidade de objetos e de pessoas em locais públicos são muito úteis, porque nós podemos detectar uma série de fatores em tempo real. Por que aglomeração? As pessoas falam que a rastreabilidade, a visão computacional fica te monitorando. Eu acho que é muito mimimi em torno dessas tecnologias. Por quê? A visão computacional é como uma faca. Eu posso usar a faca para matar um indivíduo ou para cortar uma picanha no churrasco. Depende de quem está utilizando a tecnologia. Hoje, com uma inteligência artificial, a rastreabilidade e a visão computacional em tempo real em locais públicos pode trazer grandes ganhos de produtividade. Imagina que eu estou num local público, no aeroporto, eu perco meu filho, eu falo que ele estava com uma mochila de boné ou uma camisa comprida, ou uma jaqueta. Então, a partir desse momento, a inteligência artificial vai buscar muito mais rápido que os seres humanos em todos o sistema de circuito de TV de um aeroporto. Ou se uma criança é sequestrada dentro de um shopping e entra num banheiro com uma saia e depois sai com a cabeça raspada, ou com um boné e com uma calça, uma inteligência artificial pode detectar essa anomalia. Se a pessoa entrou com uma determinada propriedade, ela tem que sair com a mesma propriedade. Tá? Não podemos deixar de falar da câmera 3D. Eu sou mantenedor eu sou um dos mantenedores nas plataformas Linux dos drives das câmeras 3D e também no Android. E a câmera 3D veio para ajudar na acurácia, na precisão desses processamentos de inferência 2D e 3D. Para mim não existe supremacia alienígena, 2D é melhor, 3D é pior, não. Eu acho que o fator das duas simultaneamente traz ganhos de assertividade muito grande. A câmera 2D, ela traz uma precisão em alguns aspectos dentro das redes neurais convolucionais. Mas com a câmera 3D eu tenho com muita precisão o tamanho e a distância do objeto. Junto tudo isso ao mesmo tempo, eu acho que nós teremos grandes ganhos, ideias geniais surgirão ao longo do tempo. Um exemplo é o combater o anti-spoofing, o uso da foto, a fraude no mundo digital. Com uma câmera 3D eu calculo a volumetria do meu rosto em tempo real e processo a biometria 3D, além de analisar a volumetria em tempo real nos três ângulos, X, Y, Z. Se a volumetria for simétrica em um dos três ângulos, significa que é uma fraude. Então, se eu tiver uma similaridade em um dos ângulos muito similar, significa que a foto está plana no eixo Z, ou no eixo X, ou o eixo Y, como estamos vendo aqui na foto, tá? Então, é uma aplicabilidade da câmera 3D. E o resultado final é combater a fraude, porque com muita facilidade eu posso filmar cada um de vocês e fazer o cadastro com vocês em tempo real. Eu consigo processar foto também com zero luminosidade com câmera 3D, então a inteligência artificial vai se beneficiar muito quando estamos falando de fotos com câmeras com baixa luminosidade, tá? Máscaras igual da Missão Possível também será uma realidade para o fraudador. Algoritmo de detecção de esqueleto pode proporcionar brigas, a inteligência artificial reconhecer brigas na multidão, assaltos. No mundo digital, os bancos hoje fornecem selfie para cadastro. E gestos obscenos ficam na minha foto cadastral. E se eu compartilhar essa foto em outros cenários, eu posso colocar a inteligência artificial para não causar esse desconforto ao usuário e à corporação. Posso usar o algoritmo de esqueleto como uma enfermeira digital. Se eu levantar o braço, eu posso disparar um alerta numa sirene no hospital. Ou se eu tenho uma camada e não tenho dinheiro para pagar um acompanhante, um cuidador, com uma webcam, eu posso praticamente mandar foto no WhatsApp e gerar um alerta em tempo real quando um acamado levantar a mão. A inteligência artificial tem um projeto que eu coloquei na Paulista para detectar como piloto, para medir o distanciamento social, o fluxo das pessoas em tempo real. É um exemplo. Tá? Com isso,
Os recursos públicos utilizam o monitoramento nas áreas mais críticas, onde não estão obedecendo o distanciamento social. Com a inteligência artificial 2D e 3D, eu posso medir a distância, no exemplo de tratores inteligentes que estão aí no setor de agronegócio, eles sofrem muito vandalismo. Colocando uma câmera 3D em cada uma das extremidades, eu posso em tempo real detectar que o corpo está se aproximando de um ato de vandalismo e também evitar acidentes desses caminhões quando eles estão executando a sua tarefa na lavoura. O OBD2 é o exemplo de que a tecnologia já existe há muito tempo, só estamos padronizando a IoT, por exemplo. Um ponto muito importante no caso do OBD2 é que já existe nos carros desde 2003 na Europa, nos Estados Unidos, e em 2007 no Brasil, e com uma peça de R$30 que eu compro no Mercado Livre, eu consigo ter os dados sobre a pressão do óleo, linha de combustível, tensão em tempo real, e com isso fazer uma simulação, eu posso obter que meu carro vai ter um problema num determinado trajeto, e a inteligência artificial pode falar para eu parar num posto. Eu fui convidado para testar a supercomputação da IBM em 2018, e a supercomputação ela proporciona inevitavelmente ganhos de produtividade à visão computacional, mas também nós podemos trazer a computação para a borda e não somente para a nuvem. Hoje tem equipamentos que a gente pluga pendrive nas máquinas e dão uma sobrevida nessas máquinas. Eu posso pôr inteligência artificial nas máquinas antigas, que não serviam para nada, quando falamos do propósito de visão computacional, mas fazemos um pré-processamento e manda para a nuvem só imagens já foram validadas. Eu não vou mandar para o processamento de biometria facial em nuvem uma foto que não tem uma face, ou que a face está obstruída, cortou parcialmente, ou algum exemplo hipotético. Todos esses drivers estão disponíveis em todas as plataformas Linux e para vários embarcados, tá? A realidade aumentada é outra tecnologia que pode ajudar. No exemplo aqui, dentro da prescrição médica, eu tenho os dados vitais em tempo real do paciente junto à IoT. Tá? Eu posso processar documentos em tempo real na computação usando inteligência artificial na borda, onde eu analiso se os documentos foram preenchidos, todos os campos foram preenchidos, se eu preciso digitalizar um RG e por erro operacional eu digito o cartão de crédito, então eu posso falar, precisa ter uma CNG, um uma CNH ou um RG, e não um cartão de crédito, tá? Essas tecnologias existem desde 2007, esse vídeo eu montei em 2007, então não existe assim, imagina o que é possível hoje, tá? Acho que vale a pena essa provocação. Hoje os celulares já possuem poder computacional para que um cego utilize a inteligência artificial e com um clique a inteligência artificial já narra para ele tudo que tem. Tem 3 humanos, uma cadeira e um copo diante de você, tá? Então, para acessibilidade, a inteligência artificial tem grandes ganhos. Hoje eu disponibilizei uma imagem, faz 10 anos, uma imagem Linux para que os tetraplégicos movam o mouse com a face, tá? Com inteligência artificial já é possível criar soluções com Raspberry, uma câmera de endoscopia e um pendrive com VPU, fazer um diagnóstico de câncer de pele, levar esses equipamentos até onde o médico e a internet não chegam, lugares que não tem internet. Muitas pessoas morrem porque são diagnosticadas e quando são coletados dados e quando diagnosticado voltam até o local e não acham a pessoa. Com isso nós podemos efetuar testes de câncer de pele e outros em tempo real. Tá? Baixo custo, portátil e offline, sem a necessidade de internet. Bases de aprendizados nas universidades da internet têm abundância. Microscópio com realidade aumentada também é uma grande tecnologia que vai trazer hoje ganhos de produtividade e assertividade nos diagnósticos de doenças. Podemos hoje, com visão computacional, cidades inteligentes, processar em tempo real acidentes. Se ocorrer um acidente, se tiver um PBS envolvido com a geolocalização, o drone pode levar os primeiros socorros até a ambulância chegar e também com o CR notificar o dono do carro, o pai, quando houver uma colisão, entre outros. Então, a cidade inteligente tem grandes ganhos aí quando utilizado com eficiência. Hoje, a Intel vem proporcionando tecnologias
OpenVINO e o One API de primeira mão, eu notifico o Brasil e o mundo sobre a tecnologia One API, que permite usar simultaneamente, se eu tenho uma GPU Intel, uma GPU NVIDIA, uma CPU ou um pendrive, eu posso usar tudo simultaneamente. Até então, eu tinha um computador Intel com uma GPU Intel e não servia para nada. Hoje, com um único código, eu vou poder utilizar todas as tecnologias para inferência matemática, para inteligência artificial. E ontem eu tive o grande prazer de ser o primeiro mundialmente reconhecido como oficial One API Innovator, e a minha missão agora na América Latina é propagar essa tecnologia para todos e tornar acessível para todos um único código para vários hardwares. Então, eu vou escrever um único código, vou rodar na GPU NVIDIA, GPU Intel, CPU e VPU. É uma abstração muito fora da curva. E uma outra grande novidade é a primeira vez que eu consegui portar o meu código CUDA para a plataforma x86 através do compilador DPC++. Então, é outra grande novidade. Ainda esse ano eu estarei preparando treinamentos de como portar até 90% do seu código da plataforma CUDA para a plataforma x86. E o grande objetivo é para aplicar soluções em que não precisa ter processamento em 70, 50 microsegundos. Se processar em 500 milissegundos, 100 milissegundos, está bom demais. Para 2019 e 2021, os nossos celulares, os nossos processadores, celulares, drones e pendrives terão processadores para processar inteligência artificial, o que dará ganhos de produtividade na borda. Lembre que em 2009, 2010, um drone de 200 MHz single core, eu consegui já fazer rastreabilidade do objeto, controlar a sua altitude com o sensor ultrassônico e controlar as 4 hélices em tempo real. Imagina o que é possível hoje. Então, esse vídeo é muito mais provocativo. Hoje existe muita tecnologia, se isso já era possível em 2009, 2010, imagina hoje. Então, as coisas estão fáceis, ao alcance de todos, e eu uso esse vídeo com muita provocação. Era um processador ARM de 200 MHz single core. Até então não dava para fazer nada, e o OpenCV já era possível processar dentro dessa conjunto, essa plataforma. Cuidado com a segurança LGPD e GDPR. Para terminar esse slide, podemos usar a visão computacional para anonimizar dados de vídeo ao vivo. As pessoas que não querem ser armazenadas em sistema de vídeo de segurança, com visão computacional usamos filtros de invisibilidade, e as pessoas que permitem utilizar sua face podem ser armazenadas, e por outro lado elas podem ser beneficiadas no contexto de, já que eu pode processar minha imagem, eu entro no hipermercado, recebo SMS para você, um Xbox, um PlayStation, um Nintendo, está com 60% de desconto, é uma propaganda direcionada. Então, nós teremos ganhos de produtividade. Zonas de pessoas que não permitem utilizar a sua imagem, podemos usar o filtro de invisibilidade, mas também podemos detectar brigas, assaltos e tudo mais, e sem armazenar, mantendo a privacidade das pessoas. Como eu tinha apenas meia hora, muito obrigado. Críticas e sugestões, cabelo@opensuzy.org. Nós só conseguimos evoluir com críticas. O que vocês não gostaram, o que eu puder melhorar nessa apresentação, enviem por e-mail. Minhas pesquisas em assuntonerd.com.br. Eu acho que o grande salto evolutivo da humanidade é quando eu descobri que colaborar é melhor que competir, porque colaborar atrai amigos e competir atrai inimigos. Muito obrigado. Opa, Alessandro, toda palestra sua, assim, palestra daquela que você sai com a cabeça formigando, sabe? Eu vi aqui que não teve 2 perguntas ainda, dá tempo de responder, mas eu já lanço a minha aqui, já quero lançar para você a sua opinião. A gente vive agora o que a ciência, os governos estão chamando de novo normal. E as pessoas têm essa questão também do Brasil não ser um país... O Brasil é um país que constrói muita coisa acadêmica e científica na área de tecnologia, porém a gente percebe que quando essas tecnologias vão sendo direcionadas para o governo, a resposta delas são muito lentas. Exemplo, a gente sabe que hoje em dia as bases policiais não são interligadas. Você acha que você, como pesquisador, que já está há mais de 10 anos pesquisando isso de inteligência artificial,
A parte de inteligência, a gente sabe que nos outros países já as bases são interligadas, então o consumo de IA e de visão computacional é muito mais rápido. Você acha que isso no Brasil pode impulsionar as pessoas, tipo, os governos, as polícias a utilizarem ou não? Ainda há medo da utilização dessas tecnologias aqui no nosso país? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, muito bem colocado, mas infelizmente o mundo está indo na contramão. A IBM, a Microsoft, talvez até a Amazon, não lembro, estão deixando de utilizar reconhecimento facial em público por vários motivos. Eu acho que a lei de privacidade ela foi muito pertinente, mas ela viu muito um lado e esqueceu vários pontos. Eu acho que o mundo precisa de uma lei específica para a inteligência artificial, principalmente para a visão computacional. Já damos um grande salto evolutivo ter a lei geral de proteção de dados. Cada país tem a sua, cada continente tem a sua, tá? Tem LGPD, GDPR, tem leis, estão nascendo leis gerais de proteção de dados. Entretanto, isso está gerando impacto. Pode, eu não posso usar isso? O mundo está recuando nesse contexto. O Brasil agora está avançando nesse contexto de compartilhamento de base, de utilização para assaltos em público, para detectar bandidos e tudo mais. Entretanto, tem a margem de erro, claro, nenhum algoritmo é perfeito, mas infelizmente o mundo está regredindo nesse contexto. Mas por quê? No meu humilde ponto de vista, nós teremos que ter uma lei específica de lei de proteção de dados. Dentro dessa lei de proteção de dados haverá uma evolução num contexto de que nós teremos que ter uma lei de proteção de dados para a visão computacional, e dentro do segmento de visão computacional nós teremos que ter uma lei específica para o reconhecimento facial. É impossível generalizar uma única lei e conseguir tratar assuntos tão complexos que estão vinculados principalmente culturas. Então, resumidamente, é uma pena, nós teremos muito a agregar, mas não é o Brasil. O Brasil está avançando, só que ele está na contramão porque alguns países estão recuando. Existem muitos sistemas que já foram desligados, o reconhecimento facial vai deixar de ser eficaz, e aí tem uma série de fatores aí que daria uma palestra à parte, tá? Vou parar por aqui para não estender muito tempo. E uma última pergunta aqui, que foi do... Cadê? Domingos Nicolau, ele perguntou: visando o mundo atual, qual organização ou área se beneficiará mais das tecnologias de inteligência artificial? Não, qual corporação se beneficiará mais? No meu ponto de vista, todos deveriam se beneficiar mais. Porque a inteligência artificial não pode estar restrita a uma organização ou a um grupo seleto. É o contrário, gente. Todo mundo tem que saber programar, todo mundo tem que saber utilizar a inteligência artificial. Hoje, eu acho que as minhas crianças, quando elas forem escolher a profissão, não existirá profissão programador, mas elas terão que saber o que pedir para um computador. Então, ela tem que saber programar. Ela não vai programar, porque eu acho que o programador vai programar muito melhor que todo mundo junto, que os especialistas. Então, assim, claro que existem as empresas que estão na frente, que estão na vanguarda. Você pega assim, poxa, acho que a primeira vez a NVIDIA passou... Eu li uma matéria que pela primeira vez a NVIDIA passou a venda de processadores, ou o valor da NVIDIA está estratosférico, vem aumentando de uma maneira exponencial. Lógico, o seu produto está intrinsecamente relacionado com processamento de imagem, com inteligência artificial, mas o mundo ele não tolera uma predominância, um domínio tecnológico, como se fala. O mundo, a concorrência é saudável, surgirão outras empresas, mas existem empresas como a NVIDIA, empresas que estão pautadas muito na inteligência artificial, elas serão beneficiadas. Mas eu acho que a pergunta deveria ser a seguinte: não é quais empresas, a minha resposta é assim, todas as empresas deverão se beneficiar de inteligência artificial, porque as empresas que não se beneficiarem de inteligência artificial, elas fecharão, em qualquer aspecto. Gente, não faz sentido em qualquer setor, da microempresa até as grandes corporações. A inteligência artificial fará parte do nosso dia a dia. Quando entrar numa quitanda, a inteligência artificial vai ter que entender que aquele determinado usuário gosta mais da banana nanica, do produto A, B e C, e já vai ofertar ele automaticamente. Ponto.
Todos têm que se beneficiar, tá ok? Tem até uma questão, Cabelo, assim, a gente já estourou muito tempo, mas é rapidinho, que é a questão de como você vê. A sua frase que você põe aqui no seu slide, ela é muito interessante, que é colaborar atrai amigos e competir atrai inimigos. Você acha, assim, essa pergunta dá para ser respondida rápido. O desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, você acha que ela corre de forma mais rápida no meio open source, como comunitário, ou você acha que as empresas que desenvolvem pesquisas pagas, tipo Microsoft, Amazon e etc., elas estão mais à frente nesse tipo de tecnologia? Você acha que o aberto ele consegue chegar e atingir, como é que fala, objetivos mais rápidos ou não? Bom, é uma pergunta muito provocativa, mas eu vou colocar muito pragmática, o meu ponto de vista particular e pragmático. A ciência é livre, ponto. Se pegarmos todos os algoritmos imagina se cada ser humano tivesse que criar a sua função de seno, cosseno, arco tangente e tangente hiperbólica. Poxa, já começa aí. Se a ciência não fosse livre, não estaríamos onde estamos hoje. Sendo tornando a frase mais normal, você pega o TensorFlow, o YOLO, o Torque, e vários frameworks de Deep Learning, de redes neurais convolucionais, são todos código-fonte aberto. O OpenCV, a maior biblioteca de visão computacional, o OpenCV, ela é aberta porque ela tem mais de 50 mil desenvolvedores cientistas. Mais de 50 mil cientistas trabalhando em tempo real. Claro que uma corporação ela se destaca muito quando uma determinada ciência exige um investimento muito alto. Aí o que acontece? Até então, existem alguns softwares que ainda não foram que a cultura livre, que o software livre ainda não conseguiu substituir. Aí é uma questão de conceito, é uma questão de cultura. Mas são pouquíssimos casos onde a ciência proprietária vai ter vantagem sobre a ciência livre. Então, a ciência aberta, ela vai fazer com que a evolução do ser humano seja muito maior. E o meu filho ou as crianças não precisam sofrer tudo que eu sofri, elas vão pegar de um determinado patamar em diante, porque a cultura é aberta. Hoje, uma criança consegue facilmente programar um Alexa. Isso não seria possível se a ciência não fosse livre. Show. Então, Cabelo, é isso. Muito obrigado pela sua colaboração aqui na Campus Party. Palestra incrível. Tipo, assim, sabe, né? Tipo, a pessoa tem um conhecimento de anos aí. Vou deixar você dar um recadinho final e eu já entro para estar finalizando o palco. Então, deixa aí seu recadinho final, fala sobre seus contatos e eu já retorno. Bom, sendo bem direto, cabelo@opensuzy.org. Envie as dúvidas, eu não respondo na hora porque são muitos e-mails que eu recebo no dia a dia, mas eu respondo com muito prazer. E críticas é que vai me ajudar a melhorar a apresentação. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Essa foi a Campus Party, essa foi a nossa última palestra do palco New Horizons. Muito obrigado a todos que participaram, que ficaram até esse momento. Palestras incríveis hoje de inteligência artificial, Maker, criptomoedas, segurança da informação, comunidades. Nossa, foi incrível. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado também aos colaboradores do palco, a Jéssica França, que está por aqui, a Beatriz, o Tiago, a Luiz, que eles não ligam a câmera porque estão com vergonha, mas deviam ligar e aparecer sim. A Campus Party agora vai para o ato de encerramento. Nós ficamos por aqui nesse palco. Muito obrigado a todos e uma boa noite para vocês. Até a próxima Campus Party. Espero que a gente volte logo, né?